Porque a cada dia que passa, novas informações aí de corrupção, de desvio de dinheiro. E as novas informações, né? Eu estou até dando uma olhada aqui no GE, de que a polícia está investigando aí 125 milhões de reais movimentados, né, entre 21 e 24, não só em conta de Casares e Damara, né, a ex-esposa aí do Casares, mas também da filha do casal. Então a família Casares aí envolvida aí, 125 milhões de desvio. E em cima disso, ontem no São Paulo teve uma reunião dos cardeais, né, os cardeais de São Paulo, que são os conselheiros vitalícios com mais influência dentro do clube, né, são poucos ali. E os cardeais, eles não aprovaram, né? Eles não sugeriram o pedido de impeachment para o Casares, mas o Conselho marcou para janeiro ainda, dia 14, a votação do impeachment. E aí, Loebelen, eu pergunto para você, né? Eles soltaram aquela nota, né? O impeachment, a votação de impeachment marcada, com os conselheiros vitalícios e os que são eleitos por votação, mais votação secreta de impeachment. Até que ponto isso é ruim para o São Paulo, porque a gente sabe que votação secreta, o cara, não, vou votar, mas ele vota, não tem a traição, né, quando a votação é secreta. Nesse caso, porque o conselho é todo do Casares. E para o São Paulo é péssimo isso, porque tudo indica que o Casares vai continuar independente de toda essa falcatrua que está sendo descoberta, né? Não, é 100% negativo para o São Paulo. Aliás, cabe ao sócio do São Paulo Futebol Clube questionar o seu conselheiro. Quando você faz uma votação desse naipe, importantíssimo para o clube, e você vota a questão do sigilo, a questão do voto secreto, você abre a possibilidade da negociação. Porque se eu votar contra o impeachment do Casares, né? Não sou sócio, não sou conselheiro, mas se eu fosse, se votasse contra, encontrasse o sócio facincando no São Paulo, e ele me questionasse, você fala por favor. O cara não passou impeachment, eu votei pelo impeachment. Porque não há como você comprovar quem votar. Então, assim, o Conselho de São Paulo tem que explicar para o sócio do São Paulo qual é o interesse no voto secreto, tá? Nós sabemos que existem coisas no clube que são votadas de forma secreta. Está no estatuto do clube. Mas no caso de impeachment, o presidente do Conselho poderia criar a possibilidade do voto aberto. O São Paulo não pode continuar desse jeito. Porque eu estou com o Mário 200%. Quando os cardeais do clube se reúnem, os conselheiros vitalícios se reúnem e sugerem o não impeachment do Casares, e o conselho vem e coloca uma votação secreta. Desculpe, gente, mas tem que ser muito crente, mas muito crente. Tipo a eleição na Venezuela. Para acreditar que o Casares vai ser casado. Exatamente. Maduro vai falar. É uma votação, gente, que ela começa já contaminada. É lógico. Desculpe. Então, assim, eu acho que cabe hoje, sim, ao presidente do Conselho de São Paulo, é o Outen, se manifestar, tá? Gosto dele, sempre me tratou com muito respeito, tanto pai quanto filho. Acho que tem que ele já abriu. Tem que se manifestar e dizer o seguinte: por que a votação do impeachment será secreta? Claro, esse é o simples detalhe. Se você propõe a votação, mas pelo contrário, em vez de propor uma votação secreta, você propõe uma votação aberta, beleza. Porque aí pelo menos todo mundo vai colocar a sua cara ali na frente, todo mundo vai saber em quem cada um votou, vai se expor, depois cada um aguente as consequências. Ou não. Exato, aí depois cada um aguente as consequências. Mas isso para mim seria uma coisa óbvia, até no sentido de transparência, você fazer uma eleição, uma votação, seja lá o que for, aberta. Assim como a gente está falando lá no Palmeiras, quando a presidente quiser ousar colocar em votação no Conselho uma tentativa de golpe de colocar um terceiro mandato, se isso for a votação lá no Conselho, tem que ser aberto, não pode ser fechado. Então, ao São Paulo também se aplica isso. Pelo menos na minha opinião, tem que ser aberto, para cada um ter ali a sua impressão digital no voto e na opinião que tem. O que eu fiquei estarrecido é que com a apuração do Gabriel Sá... Que está arrebentando nesse trabalho aí. Desculpa, quem é Gabriel Sá? É um Um repórter. jornalista jovem, né? Desculpa, eu não sabia. Eu fiquei estarrecido que ontem teve um tal de conselho consultivo, uma reunião. É a reunião dos cardeais. E quem opinou nesta reunião e aconselhou o Casares a não renunciar Já até sei o que você vai falar. foi Carlos Miguel Aidar, que renunciou ao cargo de presidente em 2015 por escândalos de corrupção. Da banana. Ou seja,
A partir do momento que um clube ainda tem no seu quadro de conselho, de cardeal, de que qualquer coisa, ele podia ser pipoqueiro do clube, o Carlos Miguel Aidar, e ainda dando palpite, vocês querem levar a política do São Paulo a sério? Uma das piores figuras que passaram pelo clube nos últimos tempos, se não for dizer que é o pior presidente até agora. Até agora, tá? O Leco tá na briga ali. O Leco tá na A briga. gente precisa lembrar que o Carlos Miguel Aidar foi a segunda volta dele ao São Paulo. Sim. Porque a primeira, quando ele foi presidente, na época dos menudos do São Paulo, ele foi um exemplar presidente. Igual o Juvenal Juvencio. Sim, Os 2 primeiros ele foi exatamente. bem, Mas a terceira ele afundou. Ué, eu tô isso que analisando tá. a outra. O cara às vezes não tem que voltar, ficar voltando ou continuar muito tempo no cargo, sabe? O cara É o que eu tô falando. Ele foi, até agora, pra mim, o pior presidente da história do São Paulo. Porque o Leco não saiu por escândalo. O Leco saiu por... Acabou. Saiu, acabou. Acabou o Tchau. mandato e pronto. Ele já era ruim como vice-presidente. Ele sempre foi uma figura que não somava nada, né? Ele era muito ruim e os jogadores não gostavam dele. Enfim, o Leco, nossa senhora. Bola Leite, né? Era inexplicável ele estar na política do São Paulo em meio a tantas figuras boas, como o Marco Aurélio Cunha, o João Paulo de Jesus Lopes, que era um excelente diretor de futebol. Entrevistei muito. Então, o realmente, João cara Paulo era fino. ótimo. Ele é muito enfim. elegante, né? Muito elegante. João Paulo, o Dr. Marcelo Portugal Gouveia. Foi o melhor presidente, talvez, da história do São Paulo. Sim, Marcelo. o São Paulo teve Marcelo uma Portugal série Gouveia de... foi um dos melhores, Uma série se de não for o melhor. dirigentes. Uma série de dirigentes de nível do São Paulo, né? Agora, essa leva que veio depois, aí o negócio degringolou. Então, quando você vê alguém se aconselhar ao pior presidente do São Paulo a tomar uma decisão, vocês querem que desenhe o que está acontecendo ou não? Mais ou menos, você falou Carlos Miguel Aidar, o Juvenal Juvencio, que vai e volta aí, se torna o melhor e o pior dirigente da história do clube, é semelhante ao Andrés no Corinthians. É semelhante ao Andrés. Ah, é? Para muita gente, O primeiro- o Andrés é o melhor presidente da história Ele do foi bem Corinthians. demais no E para Corinthians. muita gente ele era o pior. Para Depende muita do gente lado ele é que pior. estiver. Exatamente. O Eurico é assim, né? Claro. O Eurico também é uma figura política. Eu O não Bolinha acho, é assim eu também. não acho que o Né? Andrés, mesmo na volta, tenha sido o pior. O pior. Olha, se ele não foi o pior, ele foi um dos piores. na volta. Ele fez, tá na zona de rebaixamento. ele fez um mandato horroroso. É que pra piorar, o Duílio não foi campeão de nada. O Duílio... 5 anos sem ganhar um título. Duílio foi uma figura 3 anos. nefasta. Na Você zona do tem o Augusto, rebaixamento. você tem o Augusto Melo, que durou Esse um nem ano conta, eu aí. acho. É isso, né? Mas esse nem- conta. esse aí. Conta. Quem? Se o Augusto Tanto conta que ele foi campeão. Ele foi Tanto campeão, conta que ele foi campeão paulista. Ele reformulou o time, né? Não, o que eu tô dizendo é que, assim, o negócio do Aidar foi sério. Ele renunciou a um cargo. Tinha Por escândalo causa envolvido, da né? história do Ataíde Gil Guerreiro. Cara, ele renunciou ao cargo. O Andrés não renunciou. Nenhum desses presidentes Não precisou, renunciaram. né? Não precisaram, saíram, acabou. O mandato foi tão ruim que o Andrés conseguiu ser tão ruim na volta. Tá estourando coisa do Andrés até Não, hoje, né? eu sei, eu não tô aqui Cartão passando pano pro corporativo. Andrés, eu jamais vou passar Pelo pano. amor de Deus, Não, né? Mica, eu jamais vou passar pano. Eu tô dizendo que o mandato dele foi tão ruim que ele conseguiu perder 30 anos de renovação e transparência na eleição pro Augusto. Ele conseguiu perder pro Augusto, a chapa dele, né? Porque eles iam colocar lá o André Negão, que pelo amor de Deus. Mas o Augusto conseguiu juntar alas políticas para ganhar a eleição. E depois todas essas Claro, alas exatamente. Foram- Tem uma série... Aliás, Foram a assim, TV debandando. Gazeta fez um debate, foi até legal, né? Foi legal Promoveu, foi legal. Só não foi legal o nível dos candidatos. mas- Não, era uma coisa baixa, né? Putz, Parecia stand-up. Mas, gente, mas o São céu, Paulo cara. também. Cara, tem viralizado aí recentemente. Também no Mesa Redonda, mas aí já pelo menos tem uns 10 anos, na TV Gazeta. Uma vez em que o Casares entrou ao vivo para discutir com o Marco Aurélio Não, Marco Aurélio Cunha. né? Sobre questão política do São Paulo, tal, etc. Gente, a postura do Casares aquele dia, ela foi assustadora. Em termos de falta de conteúdo, de desequilíbrio, de incoerência. Sabe uma Quando figura... Foi assim, cara, esse daí? Essa entrevista acho que foi em 2000 Tá circulando no 14. YouTube. Tá, eu vi 15. ontem esse vídeo. Tá circulando, esse vídeo tá toda hora. O que mostra que ali já tinha-se um sinal. Porque foi logo quando houve a transição do período do Juvenal Juvencio, desse último mandato,
E aí Quase 20 anos isso, não faz? Não faz com 15 não. anos? Não, uns 10 por aí. Acho que foi entre 13 e 14. O Marco Aurélio já não estava mais com cargo no Não, São Paulo. o Marco não. O Marco eu acho que estava como superintendente. Mas na segunda passagem dele, em Será que ele não 2014. estava já no Figueirense da vida? Não. Se não tava, mas enfim, ele ainda era deputado estadual. Enfim, eu sei que a entrevista viralizou, vocês procurem aí, Casares versus Marco Aurélio Cunha. É de um baixo nível de parte do Casares, baixo nível. Você fala assim, não é possível que em algum momento da história do São Paulo vão colocar essa figura para tentar ter equilíbrio de presidir um momento em que o time precisa justamente de lucidez. Sabe? Então, nada do que tem acontecido dessa degringolagem política, financeira, administrativa do São Paulo me surpreende. Porque essas figuras, é só você ver o comportamento delas publicamente, falando, como você viu lá, Belmonte, como essas pessoas apareciam em público para querer se portar, completamente estabanadas, estapafúrdias. Então, assim, gente, não tem outra solução que ou a torcida do São Paulo tenta tirar, quando eu digo a força, não é na violência, mas é no protesto, é na voz, é vociferar dentro do Morumbi, é vociferar na porta do São Paulo Futebol Clube, que coincidentemente é o Morumbi também, não sei, mas a torcida precisa fazer um movimento para tirar o Casares. Então, mas olha São só. Paulo corre, o São Paulo só não corre risco, desculpa me alongar, só não corre risco de cair, essas coisas, porque eu ainda acho que o time do São Paulo, o elenco, é decente para o nível financeiro de investimento do São Paulo. São Paulo tem um time para entrar em 2026 com o Crespo, fazer uma campanha segura. Não acho que cai, mas tomar cuidado sempre é bom. O que a nota deixa muito claro ontem no Conselho, quando a sugestão, fala duas vezes, olha, temos que aguardar as investigações, porque não vai dar tempo. Essa denúncia que agora foi feita em relação à filha do Casares e tudo mais, você não vai ter tempo de concluir todo um processo criminal em uma semana. Porque a votação do impeachment do São Paulo é dia 14. É daqui uma semana, até o dia 7 de janeiro. Então não dá tempo. E aí, quando o Conselho solta essa nota, olha, o presidente diz que ele é inocente, temos que averiguar todas as investigações, é evidente que não vai dar tempo de concluir um processo criminal. E quando não dá tempo de se concluir um processo criminal, esses elementos, eles não vão para qual? A nota do Conselho, né? O Pimenta que assinou, na verdade, né? Não foi o outro, não. Então, ó, tem um trecho que ele fala, as acusações carecem de provas materiais especificamente contra o presidente que alegou inocência. Então, assim, lógico que tem prova material. Você não pode acusar uma pessoa e deixar passar batido. Eu também não vou votar para caçar uma pessoa se não tiver provas contra essa pessoa. Mas não dá tempo de você... Você vai ler a nota inteira aí, alemão? Não, quer que leia? Eu acho que não precisa. Mas é o que você falou. É só dizer entendeu? que... Porque assim... Que não tem prova contra o Então, Casares. mas aí vai entrar essa questão. Não dá O tempo de presidente concluir... Pimenta, com ele, não teve rolo, nem com o Laudo Natel. Não tem Pimenta tempo. teve, hein? Pimenta teve. Pimenta teve. Lógico que teve. Pimenta teve. Não vai Ele dar quase tempo... se esculhambou, né? Não vai dar tempo, ok, da polícia, nesse caso específico da filha, que em uma semana levantar tudo. Então, o conselheiro do São Paulo, ele vai para uma votação, me parece, muito mais dependendo do seu lado emocional do que do seu lado racional. Depende do lado que ele tiver. E eu disse aqui na segunda-feira e na terça, eu conversei com pessoas do São Paulo, que tem havido, sim, micro-reuniões de conselheiros com Casares. Então, é evidente que esse processo, ele vai ser votado muito mais no lado emocional, assim, do que no lado racional. E quem vai pagar o pato é o São Paulo. Agora, eu entendo como Facinho fala em relação ao torcedor participar desse processo, tá certo? Mas aí eu espero que seja o torcedor comum do São Paulo Futebol e o associado comum. Porque a organizada, até agora há pouco, interessava estar junto. Até agora há pouco não se manifestou semana passada. Tem que explicar, porque parece uma outra também que tem ligado a Palmeiras aí, que enquanto a presidente dava dinheiro para carnaval, tia linda. Acabou o dia do carnaval, fora tia. Assim é fácil. Então, ou o torcedor também se posiciona em relação ao amor que ele tem pelo São Paulo, ou ele se posiciona ao interesse que ele tem dentro de São Paulo. São dois assuntos completamente diferentes.
E tem conselheiro, como em qualquer clube, que vai votar de acordo com o seu interesse pessoal e não com o interesse na melhor de São Paulo. A gente tem aí, Ele falou coloca que então tinha Marco sido Aurélio Cunha contra Casares. Ah, vai ter? Tem. Ah, que legal, olha aí. Põe aí. Primeiro, vereador Marco Aurélio Cunha, eu não sou mentiroso e não admito que o senhor coloque isso para mim. Eu não sou mentiroso. Isso nós vamos falar pessoalmente. Em segundo lugar, eu quero deixar bem claro... Júlio, em que questão eu coloquei que você Eu é nunca mentiroso? falei, deixa eu falar. Eu vou falar, depois o senhor fala. Deixa eu falar, depois o senhor fala. Você tá nervoso, Por favor. Júlio? Tá nervoso? Eu nunca falei que o processo eleitoral não deve ser discutido. Ele deve ser discutido no âmbito do Conselho Deliberativo. Aliás, coisa que o senhor nunca fez. Aliás, Conselho Deliberativo, que o senhor tem muitas faltas. Talvez por algumas atribuições na Câmara Municipal de São Paulo. Eu gostaria que o senhor falasse, inclusive, de projetos de lei que o senhor tem feito. Tem todos no meu site O Poder lá. Executivo, que deu ao estádio do Corinthians benesses, está aí para todo mundo ver. Em terceiro lugar, quando o senhor admitiu que votou sim na prorrogação de mandato, isso foi muito claro, o senhor admitiu e é importante Claro. que o faça. Claro. O senhor também tem que admitir que a prorrogação dos mandatos para conselheiro para 6 anos, que o senhor também votou a seu favor, como todos os conselheiros votaram a seu favor num mandato que era de 3 para 6 anos. Voltou ou não voltou, vereador Marco Aurélio? Então, por favor, antes do senhor falar que eu sou mentiroso, eu é que peço respeito. Eu não entendi aonde eu falei que o senhor é Eu sou mentiroso. um homem de vendas, mas entendo de futebol. E essa presunção do senhor falar que só o senhor entende de futebol, isso é feio, vereador Marco Aurélio. Falei o seu nome na- Eu jamais menti. Não. O senhor tá me chamando de mentiroso. Eu só falei- Não. Eu falei que o senhor votou na prorrogação de presidente Juvenal e agora o senhor admitiu. Portanto, Peraí, eu quero admiti deixar não, eu falei antes do senhor. Quero agradecer a mesa redonda e vamos conversar pessoalmente. E não falte ao Conselho Deliberativo. É lá que o senhor tem que discutir, não na mídia. Mas- Não na mídia. O senhor não contribui para o São Paulo dessa forma. Não, segue. Parabéns A briga aí pela segue. matéria, hein? Essa briga segue. Mesa redonda, hein? Mesa redonda? Essa briga segue Parabéns. porque o Parabéns Marcos ao começa. Avalone. Agora que vai pegar fogo. Tinha uns 15 minutos de... Não, porque agora que começa a pegar fogo o negócio. Esse começo não foi nada. A Balone foi bem aí, hein? Foi Não era Flávio o Prado. Flávio Flávio Prado. Já era o Flávio Prado. Flávio Prado é São Paulino dos Mala. Entendeu? Deve estar com sangue aqui, ó, saindo no canto direito. Casares, acho que ele era diretor de Grande marketing, Flávio certo? Prado. Ele foi diretor de marketing, o Casares, inclusive trabalhou com a gente Da lá na Record, né? Record, né? É. E o Casares sempre teve uma... Pô, o Casares sempre foi um cara legal, assim, né? Sempre foi um cara bacana. Eu fiz Isso é grandes verdade. campanhas publicitárias isso para daí ele é. como Então- agência. então, às vezes, eu fico até Eu fiz grandes triste. campanhas publicitárias. O Casares era o executivo da agência de publicidade e eu, apresentador das 300 rádio e televisões aí que eu trabalhei. Então eu fico Entendeu? E triste sempre quando... foi um cara muito legal, mas realmente a situação dele agora está muito complicada. Eu fico triste porque é um cara bacana, né? Sempre foi um cara bacana e sempre me pareceu um cara honesto. É. Né? Sempre me pareceu um cara honesto até que se prove o contrário. Né? Então essa é a questão, né? É dar tempo, e eu acho que não dá até o dia 14 da polícia falar, ó, investigamos, tem isso, tem aquilo, porque senão fica muito na base do... Porque é difícil acusar, é fácil acusar, aliás. Se acusa uma pessoa, você precisa provar que essa pessoa cometeu esse crime. Senão fica fácil, né? Tem imagens da confusão ontem, porque teve essa reunião que o Facinca trouxe, né, dos cardeais ali, dos conselheiros vitalícios que têm mais influência no clube, e teve confusão ontem na saída da reunião, né, a torcida foi lá, protestou, né, como tem feito, mas não é um protesto que tem dado resultado por enquanto, né. Eu até estou com o Evelyn, acho que os sócios poderiam Sem dúvida. entrar. A questão é que, é aquilo que eu sempre falo, né, o São Paulo hoje, metade dos associados não torcem para o São Paulo. Então eles querem ver o circo pegar fogo mesmo. Então por isso que eu acho que o associado poderia entrar, mas eles não têm esse interesse de entrar, que é que o time de futebol de São Paulo... Qualquer clube é Tem assim. sócio lá que não é Tudo São bem, mas é que Paulino? a proporção no São Paulo é muito maior do que qualquer outro. Não é. A no Palmeiras Eu é vou trazer maior. esse dado ainda. A no, Põe pode aí, ver. põe aí. A Tem do o vídeo? Palmeiras é Pode pôr, maior. Lucas, se tiver. Vocês são criminosos do c****. Vamos se ligar, c****. Porra, tem que respeitar o São Paulo, c****. Você tá pensando que vocês é o quê, porra? Mas eu tenho São Paulo, c****. É o São Paulo, c****.
nós batendo no carro. Então, o primeiro carro branco ali é o do Leco, que tava na reunião. Ele bateu no portão, aí depois saiu o Casares, né? Tudo errado, né? Tudo errado. Tudo errado. Cara, até a faixa ali, o cara grita. Tá, tudo beleza, bem, mas bater no carro, ele já passa a ser uma reação física do Nós negócio. falamos ontem do limite das organizadas É, quando bater. falamos do Santos, Podia na ter questão quebrado do, o vidro lá, do né? Gabigol, Isso falamos não. da questão do jogo contra o Palmeiras. Isso aí também tá errado. Né? Eu acho que você pode, o que o Alex falou. Com a Quer faixa botar uma que tá faixa, no direito. vai começar Beleza. o Paulista, Beleza. quer encher de faixa na arquibancada. Legal. Aí tudo bem. Mas bater no carro do cara, meu. Não, bater em carro, bater É em... bom mandado, né? Aí, né? Ó, aqui diz que essa reunião foi realizada em um prédio na zona oeste de São Paulo. O que será que é isso? Nós emprestamos o salão lá pros caras. Foi no prédio do Facinca lá no... Não, na minha casa não. Eu acho que foi no Palmeiras, a Lena emprestou lá pra fazer o negócio.